Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Este é o meu canal e eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Aqui eu proclamo a santa palavra de Deus. Agradeço pela sua audiência e peço que você se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus amigos, para os seus contatos, a fim de propagar a santa palavra do Senhor. O nosso canal é gratuito, mas nós agradecemos aqueles que, irmanados no mesmo propósito, desejam ofertar para o sustento deste trabalho. Serão muito bem-vindos e nós seremos muito gratos. Estamos iniciando uma nova série de mensagens. Desta feita, a série de mensagens se chama Hoje é Tempo. Hoje é tempo. Não é ontem, não foi ontem, não será amanhã, é hoje. Hoje é tempo. E a nossa primeira mensagem é: hoje é tempo de esquecer. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no texto de Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 12. Assim está escrito na Bíblia Sagrada: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, neste texto, estava falando sobre a ressurreição e dizia que ainda não havia obtido a ressurreição, justamente porque não havia encerrado a sua carreira como pregador do Evangelho, como apóstolo do Senhor Jesus. E também não se julgava alguém perfeito, mas alguém que a cada dia amadurecia na sua fé cristã, na sua verdadeira convicção na palavra de Deus e no serviço do Senhor. Então dizia ele: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para Jesus, que é o prêmio da soberana vocação de todo crente. O crente verdadeiro almeja ver a Jesus, almeja ir a Jesus, almeja agradar a Jesus, almeja andar como Jesus andou, almeja viver como Jesus viveu e almeja estar na presença de Jesus, hoje através da oração e do convívio e amanhã presencialmente, quando partirmos desta vida e formos para o além. Mas ele diz qual é o segredo para nós conseguirmos fazer isto: esquecer-se das coisas que para trás ficam. E esse é um desafio muito grande para o nosso coração, porque na maioria das vezes nós queremos nos lembrar de tudo que se passou. Se fossem apenas boas lembranças, estava bom, porque a própria Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas a verdade é que a nossa mente, ela guarda exatamente aquilo que foi ruim, aquilo que foi amargo, aquilo que foi danoso, aquilo que causou machucados e ferimentos ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma. São coisas que na vivência, no caminho, nós acabamos por experimentar. Pessoas que nos traíram, amigos que nos abandonaram, projetos que não deram em absolutamente nada, perseguições injustas contra a nossa pessoa. Fomos lesados, fomos jogados fora, fomos ignorados, fomos demitidos sem ter justa causa, fomos abandonados ao longo do caminho. Como é triste, tantas lembranças amargas vão no nosso coração.
Se fosse elencar todas as lembranças amargas que a minha mente traz, eu ficaria aqui o dia inteiro dizendo sobre coisas que não foram boas, que não foram agradáveis. E geralmente elas vêm à tona quando nós estamos reflexivos, quando nós estamos tristes, quando nós estamos nos sentindo sós, quando nós estamos necessitados. Parece que o inimigo de nossas almas semeia na nossa mente as lembranças amargas e danosas. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: não chegamos ainda à perfeição. E para chegar lá, precisamos nos esquecermos das coisas que passaram. Ou seja, precisamos tirar os fardos que estão nas nossas costas. Precisamos deixar estas coisas que só fazem peso, e peso morto. Nós estamos na era dos foguetes. E nós bem sabemos que os foguetes, quando sobem, eles sobem pesados. Então, um pedaço do foguete é para levá-lo até uma determinada altura. Depois daquela altura, aquele pedaço não serve mais. Então, o foguete não vai carregá-lo o resto da viagem. Ele desacopla aquele pedaço que cai. Então, ele sobe 1/3 mais leve. Depois, estes 2 pedaços o levam para bem mais alto. Mas chega um ponto que também aquele segundo pedaço tem que ser desacoplado. Então ele tira e ele sobe só o pedaço que vai interessar para o resto da viagem. A nossa vida tem que ser assim também. Às vezes, nós temos experiências, nós temos agendas, nós temos pessoas que estão ao nosso redor, onde nós estamos crescendo, amadurecendo, nos desenvolvendo. Mas em determinados momentos da vida, estas pessoas parece que se tornam um peso para nós. Elas nos criticaram, elas nos colocaram em xeque, elas foram amargas e injustas conosco, e isto não fez bem e continua não fazendo bem para a nossa vida. Então há um momento que nós devemos entregá-las para Deus e não sentirmos mais a lembrança das coisas que aconteceram. É claro que se a culpa foi nossa e se nós erramos, nós temos a obrigação cristã de pedir perdão àquelas pessoas. Mas se fomos apenas injustiçados, ou se as lembranças amargas que estão no nosso coração são apenas de perdas, nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus e guardar na nossa mente apenas as coisas que edificam, apenas as coisas que ajudam, apenas as coisas que nos levam para mais alto e para mais perto de Deus. Às vezes a gente pensa que sentir remorso, ou sentir ódio, ou sentir amargura contra certas pessoas ou instituições fará com que aquelas pessoas ou aquelas instituições sofram do jeito que nós estamos sofrendo. Mas a amargura é só nossa. Nós achamos que injetar uma ampola de veneno em nós vai fazer o outro sofrer. Não, não faz. Apenas nós é que estamos debilitados, sofrendo, sendo destruídos. Por isso, na verdade, nós devemos tirar todas estas coisas e fazer com que todas as lembranças amargas saiam da nossa vida. Nós começamos um projeto, não deu certo. Não vamos ficar amargurados o resto da vida perguntando por que não deu certo? Por que as coisas foram deste jeito? Não. Vamos pedir a Deus que nos dê uma nova visão para um novo projeto. Algumas pessoas eram nossas amigas, estavam presentes e de repente, por causa de outros amigos, ou por causa de ambientes, ou por causa de conversas que não edificavam, elas simplesmente nos abandonaram. Nós ficamos perguntando, mas eu não fiz nada para ganhar isto, eu não fiz jus a esse tipo de tratamento. Esse tipo de pergunta não tem resposta e não vamos poder fazer com que aquelas pessoas se manifestem de forma absolutamente espontânea e absolutamente verdadeira. O que fazer então? Não nos querem? Não querem a nossa presença? Então que Deus as abençoe.
Que Deus as abençoe, que todas as pessoas que passaram pela minha vida sejam abençoadas pelo Senhor. Mas eu vou seguir olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Se eu fizer isto, se eu me esquecer das coisas que para trás ficaram, se eu não carregar nas minhas costas um fardo que não é para ser carregado, se eu for um foguete que tira os pedaços que já não me servem mais, eu voarei muito mais alto. Eu estarei muito mais próximo do Senhor. Por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo diz assim para nós dizermos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, todas as vezes que eu me lembrar de uma experiência amarga, ou de alguém que fez uma injustiça contra mim, ou numa situação em que eu perdi tudo, que eu me lembre de perdoar e de dizer: tudo foi feito de acordo com a permissão de Deus. E se eu sou chamado segundo o propósito de Deus, todas as coisas concorrem para o meu bem. É o que diz a palavra do Senhor e é assim que nós devemos acreditar. Por isso, é tempo de esquecer. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos orienta, que nos acalenta, que nos levanta, que nos soergue, que nos dá esperança e que nos dá motivo para uma vida mais frutífera, que não olha para trás, no sentido de ficar aborrecidos com as experiências amargas tidas, mas olha para frente, buscando no alto do Senhor a graça de uma plena realização. Ajuda que cada telespectador tire do seu coração as amargas experiências pelas quais passou. Se tiver que pedir perdão a alguém ou acertar alguma dívida, que o faça na graça do Senhor, mas que viva uma vida absolutamente nova, uma vida absolutamente abençoada pelas tuas mãos. Eu oro com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir aos vídeos que eu publico em meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Eu quero pedir a você para que considere ser um ofertante do nosso canal. Nós não temos outra fonte de receita, senão a oração, quando Deus toca o coração de nossos telespectadores para que, irmanados conosco, invistam neste ministério. Temos pregado a palavra de Deus diuturnamente aqui e não temos qualquer outra fonte de receita. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Por isso, se este canal tem sido uma bênção para você, divulgue e seja um ofertante missionário. Se desejar fazê-lo, o caminho está aqui, através deste Pix, que é também o meu WhatsApp, através do qual você pode conversar comigo. Aguarde as próximas mensagens, veja as que já estão postadas e muito obrigado por estar aqui no Ministério Essência Cristã. Deus o abençoe. Tchau.